Olá, aluna. Olá, aluno. Bem-vindo a mais uma aula de física, né? Aqui pelo preparatório Paz UEM Enem, né? A aula de hoje, termometria, né? Ou termologia, dependendo aí do livro, né? Do material que você vai estudar, né? Posteriormente a essa aula, tá ok? Bom, então, né? O rito que você já conhece, responder questões, comentar essas questões, né? Faça suas anotações, porque aqui vai sair muita coisa bacana, né? Então, nós temos algumas questões aí da UEMA, do Enem, para poder ser trabalhada, tá ok? Então, vamos para a primeira questão, né? Primeira questão do Enem, diz o seguinte. Um fabricante de termômetros orienta em seu manual de instruções que o instrumento deve ficar 3 minutos em contato com o corpo para aferir a temperatura, né? Esses termômetros são feitos com um bulbo preenchido com mercúrio conectado a um tubo capilar de vidro. De acordo com a termodinâmica, esse procedimento se justifica, né, pois é necessário que, letra A, o termômetro e o corpo tenham a mesma energia interna. Letra B, a temperatura do corpo passe para o termômetro. Letra C, o equilíbrio térmico entre os corpos seja atingido. Letra D, a quantidade de calor dos corpos seja a mesma. E letra E, o calor do termômetro passe para o corpo, né? Então, vamos ver aqui, né, os comentários sobre essa questão, né? Ok? O termômetro, gente, né, fazendo a etimologia da palavra, né? Vamos lá. Termômetro. Pronto. Então, termômetro, se a gente separar, né? O metro vem de medir, né? Medir, de medida, tá ok? E o termo vem de temperatura. Pronto. Então, o termômetro é aquele aparelho que vai medir a temperatura, né? Bom, e o que é temperatura? Vamos lá, vamos começar aqui a definir algumas coisas. Temperatura. Temperatura, fisicamente falando, é um fenômeno, né, microscópico que tem efeitos macroscópicos, ok? E esses efeitos macroscópicos é que a gente chama de temperatura, certo? Então, temperatura, primeiro, uma grandeza escalar, tá ok? E temperatura é o grau de agitação das moléculas de um sistema, certo? Então, temperatura é o que mede o grau de agitação, ó, o grau de agitação das moléculas de um sistema, né? Pode ser de um corpo também. Então, isso é que nós chamamos de temperatura. E temperatura é diferente de calor, certo? Calor já tem uma outra definição, certo? Calor é energia, ó. É energia térmica. Ok? Energia térmica em trânsito. Ele flui, né? Ele vai fluir espontaneamente do corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura, até que ocorra o equilíbrio térmico. Tá ok? Então, temperatura e calor são grandezas físicas diferentes, ó. Então, temperatura é diferente de calor. Tá ok? Diferente de calor. Certo? Então, o termômetro, ele vai medir a temperatura, ele vai medir essa agitação do corpo, né? Então, esse termômetrozinho, que é um termômetro tradicional, que tem um bulbo, que é cheio de mercúrio, certo? E quando você coloca ele em contato com o corpo, né, para poder justamente fazer essa medição da temperatura desse corpo, tá ok? O que é que vai acontecer ali? Certo? O que é que vai acontecer ali? Esse termômetro ele vai medir a temperatura daquele corpo de que jeito? Certo? Vai haver
né, uma transferência de energia para esse mercúrio, ok? E esse mercúrio ele vai passar por um processo que nós chamamos de dilatação linear. Esse mercúrio ele vai dilatar, ele vai receber essa energia, ele vai usar essa energia, certo? Para a dilatação das suas moléculas, né? A dilatação, né, do seu comprimento, desculpa. Isso acontece por quê? Porque suas moléculas elas começam a se agitar mais. Se elas se agitam mais, elas ficam mais espaçadas umas das outras. E assim vão atingir um comprimento de, né, dilatação, comprimento maior do que o inicial. Tá, ok? Então é dessa forma que ele faz a medição. E ele vai fazer essa medição, certo? Depois de 3 minutos, né, que ele diz aí, segundo o texto, que ele tem que ficar aí 3 minutos em contato com o corpo, certo? Porque esse intervalo de 3 minutos é um intervalo para que os dois corpos eles atinjam a mesma temperatura, certo? Ou seja, eles chegam ao que nós chamamos de equilíbrio térmico. Então a resposta é a letra C, certo? Então ele faz essa medição até que chegue ao equilíbrio térmico, tá ok? Então, primeira questão do Enem, letra C, né? A letra A ele fala que o termômetro e o corpo têm a mesma energia interna. Não, certo? Isso não tem nada a ver com essa relação aí, né, de medição de temperatura. Ok? A letra B, a temperatura do corpo passe para o termômetro. Não é a temperatura que passa, tá certo? O que vai passar ali vai ser a energia, né, que sai do corpo para esse termômetro, certo? A letra D, quantidade de calor dos corpos seja a mesma. Não é a quantidade de calor, até porque o corpo ele não vai ter calor. Ele tem a temperatura. O calor ele nasce com essa diferença de temperatura, tá certo? E a letra E, o calor do termômetro passa para o corpo. Não, é o contrário. Vai surgir um calor, uma energia, do corpo, que está de maior temperatura, para o termômetro, que está em menor temperatura. Tá ok? Então, resposta à letra C, né? Então vamos para a questão 2. Questão da UEMA, né? Tem assim, ó. Ainda existem discordâncias sobre o local ideal para mensurar a temperatura corporal. Pode ser axila, bucal, timpânico, esofágico, nasofaringiano, vesical e retal, certo? Então, os locais habitualmente mensurados são, né? Aí tem axilar, temperatura normal, né, encontra-se entre 35,5 a 37 graus Celsius, né? Com uma média de 36 a 36,5 graus Celsius, né? Bucal, temperatura normal, encontra-se entre 36 e 37,4, né, graus Celsius. E retal, a temperatura normal encontra-se entre 36, né, a 37,5 graus Celsius, certo? Percebam que está todo mundo aí em graus Celsius, certo? Transformando esses valores para Kelvin, a temperatura normal na região bucal, né, encontra-se ali, então tem uns intervalos, tá ok? 308,3 a 311,5, por aí vai, tá certo? Então nós queremos na região bucal, tá ok? Então vou fazer aqui, ó, segunda questão. Bom, nós estávamos falando de termômetro na questão anterior, certo? Que o termômetro é o que faz essa medição de temperatura, e esses termômetros eles têm algumas graduações, certo? O termômetro ele é graduado de acordo com uma escala. Então nós temos aqui 3 escalas que são as escalas mais conhecidas, né? Aquelas que a gente trabalha mais, certo? Que é a escala Celsius, representado pelo grau Celsius, é a escala Fahrenheit, né, pelo grau F, e a escala Kelvin, né, que é representado pela letra K. Tá ok? Então, nós temos essas 3 escalas. Essa escala Kelvin é o que nós chamamos de escala absoluta, certo? A escala absoluta, porque é nela que a gente vai ter o 0 Kelvin, né? O 0 Kelvin é a temperatura em que as moléculas estão totalmente estáticas, né? Então ela tem uma relação da temperatura com a energia cinética
das moléculas, né? Então, o zero, a gente fala do 0 Kelvin, é porque as moléculas estão totalmente estáticas, né? E com isso, essa energia cinética dessas moléculas vai aumentando e nós temos o aumento da temperatura. Tá ok? Bom, e nós temos uma lei de transformação, certo? Essa lei de transformação ela é feita com distâncias de termômetros de mesmo tamanho, tá ok? Então nós temos aqui, por exemplo, um termômetro graduado na escala Celsius, um termômetro de mesmo tamanho na escala Fahrenheit e o outro de mesmo tamanho na escala Kelvin, tá certo? Então nós vamos colocar pontos de gelo e pontos de vapor. O que são esses pontos de gelo e de vapor? O ponto de gelo é quando há passagem do estado líquido para o sólido ou do sólido para o líquido. E o ponto de vapor é quando há uma passagem do estado líquido para o de vapor, né, para o gasoso, ou de gasoso para o líquido, certo? Então na escala Celsius, né, o ponto de gelo acontece a 0 graus e o ponto de vapor acontece a 100 graus, né, que é o ponto de ebulição. Na escala Fahrenheit, certo? Acontece aqui a 36 graus Fahrenheit, certo? E a 212 graus Fahrenheit. E na escala Kelvin, acontece a 273 Kelvin e 373 Kelvin. Isso em média, né? Porque é 273, ainda tem mais uns valorezinhos, né? E 373 também, vírgula e mais alguns valorezinhos, mas a gente coloca aqui de forma absoluta, né? 273 e 373, ok? Se nós pegarmos aqui, ó, uma distância igual para todos, vou chamar aqui, ó, de x, né? Vou chamar de x, não, vou chamar de t, pronto. Temperatura em graus Celsius. Esse aqui, a gente falar em temperatura em graus Fahrenheit e temperatura em Kelvin, né, é a mesma distância. A mesma distância eu tenho embaixo e eu tenho em cima, certo? Então a gente pode fazer a seguinte regra, ó, fazer a distância da temperatura até o ponto de gelo e dividir pelo termômetro todo, né? Então a gente faz a mesma coisa para o Fahrenheit e a mesma coisa para o Kelvin. Então vai ficar como? De forma geral, né, já resumindo isso, vai ficar o quê? Temperatura em Celsius sobre 5 vai ser igual. Temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9 igual temperatura em Kelvin menos 273 também sobre 5, certo? Então, essa aqui é o que nós chamamos de lei de transformação. Só uma correção aqui, ó, que eu botei 36 no ponto de gelo, é 32, tá bom? Faça essa correção bem aí, ó. Então, essa é a lei de transformação. Então, ele pede para a gente fazer de Celsius, não é? Entre Celsius e Kelvin, né? Entre Celsius e Kelvin, tá ok? Então, eu vou pegar aqui, ó, Celsius e Kelvin. Vou esquecer a Fahrenheit por enquanto. Vou passar para cá, para esse lado. Então, continuando a segunda questão, nós vamos ter o quê? Temperatura em Celsius sobre 5, temperatura em Kelvin, né? Não é em Fahrenheit, é em Kelvin que a gente quer. Então, temperatura em Kelvin menos 273 também sobre 5. Então, entre Celsius e Kelvin se torna bem mais fácil porque eu posso utilizar só os numeradores. Ou utilizar esse númerozinho mágico, que pra gente que vai ser o 273. Ok? Isso quer dizer o seguinte, para eu transformar de Celsius para Kelvin, basta eu somar 273 ao valor. E de Kelvin para Celsius, eu vou subtrair 273. Tá certo? Então, eu quero passar de Celsius para Kelvin. Então, eu vou somar 273. Então, os valores são o seguinte, né? O primeiro valor é 36 graus Celsius. Então, a temperatura, vou chamar de temperatura 1.
é 36 graus Celsius. A ele eu vou fazer o quê? Somar 273. Ok? Então aqui fica simples, né? Porque, ó, 6 mais 3 dá 9, 3 mais 7 dá 10, não é? Fica o 0 e vai 1, 2 mais 1 dá 3. Então dá 309. 309 Kelvin. E a temperatura 2 é 37,4 graus Celsius. Mais 273. Isso vai ser igual a quanto? Então eu já sei que vai ficar 0,4. Certo? Por causa daqui, ó, 0,4. 3 mais 7 dá 10. Então fica 0. E vai 1. Não é isso? 7 mais 3, 10. Com mais 1 dá 11. Vai 1. 2 mais 1 dá 3. Então dá 310,4, né? Então nós encontramos essa resposta, né? Essas respostas, 309 e 310,4, lá na letra C, né? Então a segunda resposta, a letra C. Tá ok? Então, sem perder tempo, a gente já passa para a terceira, né? Questão da UEMA. Também, né? Diz assim, ó, em física, podemos dizer que a dilatação térmica é o aumento das dimensões do corpo a partir do aumento da temperatura. Ocorre com quase todos os materiais, no estado sólido, líquido ou gasoso. Dizemos que a dilatação do corpo está relacionado à agitação térmica das moléculas que compõem o corpo, pois sabemos que quanto mais quente estiver o corpo, maior será a sua agitação, né, a agitação térmica de suas moléculas. Estamos rodeados de alumínio no nosso dia a dia. Em construções, barcos, aviões e automóveis, aparelhos domésticos, embalagens, computadores, telefones celulares e recipientes para alimentos e para bebidas. O alumínio continuará a ser um metal importante para o futuro, devido à sua resistência, né, à leveza e ao potencial de reciclagem. Você sabia? Os telhados de alumínio refletem 45% dos raios solares. Dessa forma, a temperatura de um sótão pode ser mantida baixa e menos energia é consumida para manter a casa resfriada no verão. Então tem aí a fonte de onde foi tirado esse texto, né? Então, no Distrito Industrial de São Luís, o telhado de um galpão foi construído com chapas de alumínio lisas com as seguintes dimensões, né? Então, as dimensões que nós temos aí comprimento 2.000 milímetros, largura 1.000 milímetros e espessura 4 milímetros, né? Então, questão 3. Então, a chapa lá de alumínio, não é? Nós temos comprimento, largura e altura, né? Que é 2.000, 1.000 e 4 milímetros. Sabendo-se que o coeficiente de dilatação linear do alumínio, né? Isso aqui eu já vou trazer para cá, é de 2,2 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius, né, graus Celsius a menos 1, desconsidere a espessura dessa chapa. Se a gente está desconsiderando a espessura, então a gente vai querer só a área, né? Então, em um dia de verão, a temperatura, né, tiver uma variação de 10 graus Celsius, a dilatação da área dessa chapa em metros quadrados será igual a, vamos lá. Então, pegando as informações, certo? Vou deixar aqui a questão para que vocês terminem, né? Então, a área vai ser o quê? 2.000 milímetros é o mesmo que 2 metros. E 1.000 milímetros é o mesmo que 1 metro. Então, a área é de quê? 2 vezes 1 dá 2 metros quadrados. Tá ok? Então, essa é a área, coeficiente de dilatação linear e a variação de temperatura é de 10 graus Celsius. Ok? Dilatação linear, quer dizer, dilatação superficial, é a área inicial, que eu já tenho, vezes o beta, vezes a variação da temperatura, que eu também tenho. Quem é o beta?
o beta é 2 vezes o alfa, né? Dilatação superficial é 2 vezes dilatação linear, tá ok? Então termine a questão, tá ok? Vou deixar aí para vocês e a gente finaliza por aqui. Olá, aluna. Olá, aluno. Seja bem-vindo a mais uma aula de física, né? Aqui pelo preparatório Paz UEMA Enem, ok? A aula de hoje, calorimetria, né? Dando continuidade a essa sequência de aulas, certo? E aquela dica de toda a aula, papel, caneta, faça as anotações que tem muita coisa legal na nossa aula de hoje, ok? Lembrando que as questões, né, que nós iremos responder aqui, comentar, são questões, né, que já foram, né, das bancas, né, ou que são também das bancas, né, essas questões elas ficam lá ainda, que podem ser reutilizadas lá do Enem, né, lá do INEP. E são questões também que já apareceram nos vestibulares da UEMA, tá ok? Então esse preparatório aqui, ele tem esse viés para preparar para esses dois grandes vestibulares, né, daqui do nosso estado, do estado do Maranhão, que é o PAS UEMA e a prova do Enem, tá ok? Mas também serve para a preparação para outros vestibulares, né? Vestibulares aí pelo Brasil afora, né? Então você que vai fazer vestibulares aí em outras instituições, tá ok? Aqui também é o local para que você possa se preparar, tá certo? Então, vamos para a primeira questão, né? Que é o que importa. Então a questão, né, a primeira questão é a questão do Enem, né? Que diz o seguinte: na cidade de São Paulo, as ilhas de calor são responsáveis pela alteração da direção do fluxo da brisa marítima, né, que deveria atingir a região de mananciais. Mas, ao cruzar a ilha de calor, a brisa marítima agora encontra um fluxo de ar vertical, que transfere, né, para ela energia térmica absorvida das superfícies quentes da cidade, deslocando-a para altas altitudes. Dessa maneira, a condensação e chuvas fortes, né, no centro da cidade, em vez de na região de mananciais. Então a imagem representa os 3 subsistemas que trocam energia nesse fenômeno, né? Então na figura aí bem do lado você consegue ver ali a ilha de calor, que é a cidade, né? Nós temos a brisa marítima e nós temos ali a radiação solar, ok? Bom, no processo de fortes chuvas no centro da cidade de São Paulo, há 2 mecanismos dominantes de transferência de calor, né? Que é entre o Sol e a ilha de calor e entre a ilha de calor e a brisa marítima. Então, esses mecanismos são, respectivamente, né? Letra A, irradiação e convecção. Letra B, irradiação e irradiação. Letra C, condução e irradiação. Letra D, convecção e irradiação. E letra E, convecção e convecção. Ok? Então vamos lá. Então nós estamos falando ali de transferência de calor, certo? O texto ele vai falar sobre transferência de calor. Ok? Bom, então o que é essa transferência de calor? Essa transferência de calor é quando o calor ele passa de um sistema, ou de um corpo, ou de uma extremidade para outra, tá certo? Então, essa transferência de calor, lembrando que calor é energia em trânsito, certo? Ela pode acontecer de 3 formas. Essas 3 formas, elas vão depender do tipo de material, né? Uma arrumação das moléculas desse material, tá certo? Em que esse calor ele vai ser transferido, né? Certo? Então, o primeiro é o que nós chamamos de condução. Certo? O que é essa condução? Condução é conduzir, é levar. Tá certo? Então, o calor, ele está sendo levado. Então, está sendo facilitado esse transporte de calor de uma extremidade, de um sólido para outra extremidade. Certo? Então, essa condução, ela ocorre predominantemente em sólidos,
certo? Então, ela pode acontecer em sólidos, mas também pode acontecer em fluidos, certo? Esse aqui a gente vai colocar um asterisco. Por quê? Porque nesses fluidos vai depender da viscosidade dele. Então, quando esse fluido ele for mais viscoso, tá certo? Mais fácil vai ser o transporte de condução térmica, né, que vai acontecer por ele. Ok? Então, esse fluido ele vai depender da viscosidade, certo? Então, cuidado. Ele é predominantemente o que acontece nos sólidos. Então, nos sólidos ele tem transferências de calor por condução, mas também pode acontecer em alguns fluidos, dependendo da viscosidade. Tá certo? Então, vamos lá. Então, como é que acontece esse transporte por condução? Então, vamos imaginar aqui um determinado sólido. Okay? Um determinado sólido. Então, nós temos aqui um sólido. Neste sólido, né, nós temos a extremidade A e a extremidade B. Ok? Essa extremidade A, nela, está chegando uma quantidade de calor. Certo? Então, nela está chegando uma quantidade de calor. Então, o que é que vai acontecer? A temperatura em A vai ser maior do que a temperatura em B. Por quê? Está chegando em A essa quantidade de calor. Então, a extremidade A começa a se aquecer. Mas é só ela que vai se aquecer? Não. O que vai acontecer? Esse calor ele vai ser transportado entre as moléculas deste sólido até chegar lá na extremidade B. Certo? Esse é o processo que nós chamamos de condução. Um exemplo prático do cotidiano. Se você pegar um pedaço de metal, certo? Segurar numa extremidade e colocar outra extremidade, levar outra extremidade ao fogo, você vai perceber que mesmo essa extremidade que você está segurando, ela não tenha contato com o fogo, né, com a fonte de calor, mesmo assim, depois de um tempo, olha só, depois de um tempo, esse calor ele vai chegar até essa extremidade que você está segurando, ou seja, você vai se queimar, certo? Então, aquele transporte de calor aconteceu pelo processo que nós chamamos de condução térmica, certo? O segundo é o que nós chamamos de convecção, certo? Convecção. A convecção ocorre graças à diferença de densidade entre as massas, certo? Que nós vamos chamar de massas quentes e massas frias. Ou seja, nós temos ali fluidos, né? A convecção, agora sim, a gente trata de fluidos, certo? Esses fluidos eles vão estar com uma diferença de temperatura. Esse que tem uma temperatura maior é o fluido quente e o que tem a temperatura menor é o fluido frio, certo? Esse fluido frio, por ele ser mais denso, ele é mais pesado, então a tendência dele é descer, e o fluido quente, por ele ser menos denso, ele é mais leve, então a tendência dele é subir. Então nós temos o que nós chamamos de ciclo de convecção. Esse ciclo de convecção ele se dá justamente pela diferença de densidade, tá certo? Então a convecção ela ocorre graças à diferença de temperatura das massas gasosas, certo? E essa diferença de temperatura também vai dar uma diferença de densidade, tá ok? Então, ó, o fluido frio, a tendência dele é descer, porque ele é mais pesado, e o fluido quente, a tendência dele é subir, porque ele é mais leve. Ele é menos denso, ele é mais leve. Tá ok? Já a irradiação, ou somente radiação térmica, certo?
irradiação ou somente radiação, ele é dado em locais em que não tem moléculas. Eu tenho moléculas, certo? Aqui também é fluido, não é? São massas gasosas, então tem moléculas. E no local em que não tem moléculas, o vácuo, por exemplo, ele se dá através da irradiação térmica. Essa irradiação, ela acontece graças às ondas eletromagnéticas. Certo? Essas ondas eletromagnéticas, um exemplo disso é a luz, certo? Não só luz, mas também o calor, certo? Essas massas de calor. Então, onde tem luz, tem calor, tá ok? Então, o Sol, por exemplo, como é que o Sol consegue aquecer a Terra? Por conta das ondas eletromagnéticas, a radiação eletromagnética que o Sol ele emite e chega até aqui na Terra, tá ok? Então, para responder a questão, né, então nós temos aí a relação entre Sol e ilha de calor. Entre o Sol e a cidade, o Sol ele aquece a cidade graças ao processo de irradiação térmica, tá ok? E entre a ilha de calor e a brisa marítima, certo? A brisa marítima, lembrando que é uma massa gasosa, né? Então, se é entre diferenças de temperatura de massa gasosa, só pode ser convecção térmica, tá ok? Então, resposta, letra A, irradiação e convecção, ok? Viram como é simples? Então, sem perder tempo, vamos para a letra B, né? Quer dizer, para a segunda questão. Então, a segunda questão é o seguinte, também questão do Enem, né? Em um manual de instruções de uma geladeira, constam as seguintes recomendações, né? Mantenha a porta do seu refrigerador aberta apenas o tempo necessário. É importante não obstruir a circulação de ar, certo? Com a má distribuição de alimentos nas prateleiras, certo? E deixe um espaço de, no mínimo, 5 centímetros entre a parte traseira do produto, né? Entre a parte traseira do produto, que é a geladeira, né? Que é lá onde tem um dissipador serpentinado, e a parede, né? Certo? Não encostar aquela parte de trás da geladeira na parede. Ok, vamos lá. Com base nos princípios da termodinâmica, as justificativas para essas recomendações são, respectivamente, letra A, reduzir a saída de ar frio do refrigerador para o ambiente, certo? Garantir a transmissão do ar frio entre os alimentos na prateleira e permitir a troca de calor entre o dissipador de calor e o ambiente, certo? Letra B, lembrando que aí está separado para cada uma das recomendações, né? Letra B, reduzir a saída de ar frio do refrigerador para o ambiente, certo? Garantir a convecção do ar interno e garantir o isolamento térmico entre a parte interna e a externa. Letra C, reduzir o fluxo de calor do ambiente para a parte interna do refrigerador, garantir a convecção do ar interno e permitir a troca de calor entre o dissipador e o ambiente. Letra D, reduzir o fluxo de calor do ambiente para a parte interna do refrigerador, garantir a transmissão do frio entre os alimentos na prateleira, né, e permitir a troca de calor entre o dissipador e o ambiente. E a letra E, né, que é reduzir o fluxo de calor do ambiente para a parte interna do refrigerador, garantir a convecção do ar interno e garantir o isolamento térmico entre as partes internas e externas. Tá ok? Bom, então, vamos lá. Quais são as recomendações novamente? Ó. Manter a porta do seu refrigerador aberta apenas o tempo necessário, certo? Esse manter a porta aberta apenas o tempo necessário é para reduzir o fluxo de calor do ambiente para a parte interna. É que o calor ele não entre na geladeira, tá certo? Não sei se vocês já perceberam que quando a geladeira passa muito tempo fechada, certo? Você não consegue ouvir, né, depois de um tempo, o motor funcionando, né? Quando você abre a geladeira por um determinado tempo e depois fecha novamente, você percebe que o motor ele volta a funcionar, certo? Fica funcionando por um tempo e depois ele para novamente, certo? Isso acontece por quê? Quando você abre a geladeira, certo? Uma massa gasosa externa entra na geladeira. Então nós temos ali,
tá certo? Uma quebra de um equilíbrio que já tinha dentro da geladeira. Então entra ar quente e a geladeira, ela liga novamente o motor para poder novamente esse ar quente ser resfriado, ok? Então, é para reduzir esse fluxo de calor, né, de ar quente do ambiente para dentro da geladeira, certo? A segunda recomendação, é importante não obstruir a circulação de ar interno, né, com a má distribuição de alimentos nas prateleiras. Isso serve para quê? Isso serve para garantir que dentro da geladeira ocorra a convecção. Lembrando que a parte de cima, geralmente a parte de cima é a câmara fria, o congelador, certo? E o que acontece? Ali o ar está mais frio, ele é mais denso e a tendência dele é descer. E o ar quente, que está na parte de baixo da geladeira, a tendência dele é subir. Se a geladeira não consegue fazer esse ciclo de convecção, ela está com um péssimo funcionamento, tá certo? Então é para garantir justamente que ocorra essa convecção interna, certo? A terceira recomendação é deixar um espaço mínimo de 5 centímetros entre a parte traseira da geladeira, né, onde tem um dissipador, aquela serpentina todinha, certo? E a parede. Isso serve para quê? Certo? Aquela parte de trás da geladeira, aquela serpentina, certo? Ela serve para trocar calor da geladeira com o ambiente. O que acontece? A geladeira trabalha tirando o calor dos alimentos, certo? Ou seja, esse gás refrigerante que tem dentro da geladeira, certo? Ele vai se aquecer quando ele passa por dentro da geladeira, certo? Então ele retira o ar quente, certo? De que forma? Ele se aquece. Então, esse gás ele vai, né, rodar internamente a geladeira, tá certo? Tirando o calor e ele vai ser jogado para a parte externa. Essa parte externa é onde ele vai perder esse calor, ele vai trocar esse calor com o meio externo, certo? Então a geladeira faz esse processo, além dos processos de compressão que acontece, né? Então esse ar, né, esse ar refrigerante, esse gás refrigerante, ele vai ser comprimido, tá ok? Ele vai ser comprimido e rarefeito justamente para poder ter ali uma diferença de temperatura, tá certo? Então a resposta você vai encontrar lá na letra C, tá ok? Da segunda questão, resposta à letra C, tá ok? Então é reduzir o fluxo de calor do ambiente para as partes internas da geladeira, certo? Garantir a convecção interna e garantir também a troca de calor com o ambiente. Tá ok? Então vamos para a questão 3. Também questão do Enem, né? Mesmo para peixes de aquário, como o peixe arco-íris, a temperatura da água fora da faixa ideal, que é entre 26 e 28 graus Celsius, bem como a variação brusca, pode afetar a saúde do animal. Para manter a temperatura da água dentro do aquário na média desejada, utilizam-se dispositivos de aquecimento, né, com termostato. Por exemplo, para um aquário de 50 litros, pode-se utilizar um sistema de aquecimento de 50 watts, otimizado para suprir sua taxa de resfriamento. Essa taxa pode ser considerada praticamente constante, já que a temperatura externa ao aquário é mantida pelas estufas. Utilize para a água o calor específico de 4 kJ, não é, por quilograma Kelvin e a densidade de 1 kg por litro. Se o sistema de aquecimento for desligado por 1 hora, qual é o valor mais próximo para a redução de temperatura da água no aquário? Então nós temos aí, né, 4 graus, 3,6, 0,9, 0,6 e 0,3 graus Celsius. Então vamos lá, vou apagar aqui este lado para poder a gente responder a questão. Então é a questão 3, certo? Então os dados da questão são os seguintes. Então nós temos ali uma faixa, né, que vai de 26 a 28, que é o ideal, tá ok? Nós temos uma quantidade, né, um volume ali do aquário que é 50 litros, tá certo? E nós temos um aquecimento que é 50 watts. Então a potência, vou começar pela potência. Potência é quantidade de calor por tempo, né? A potência é 50 watts, certo?
A quantidade de calor é o que eu quero, que é a energia, tá certo? E o tempo é de 1 hora, certo? Ele diz que é 1 hora. 1 hora é 3.600 segundos. Então dá 3.600. Então, o que é que vai ser feito? A quantidade de calor vai ser 50 vezes 3.600. Esse resultado você vai colocar lá na equação geral do calor, né, da calorimetria. Ó, quantidade de calor, massa, calor específico, variação de temperatura, certo? A massa é de 50, tá ok? O calor específico, ele diz que é 4, então vai ser 50 aqui, ó, 4, e a variação de temperatura é o que a gente quer. Esse calor, esse aqui de cima. Então, vou deixar que vocês façam essa questão em casa, tá certo? Vocês vão encontrar o resultado igual a 0,9, tá certo? Então, com isso, finalizamos e até a próxima. Fala galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Celso Almeida. Sejam bem-vindos a mais um preparatório do PAIS UEMA Enem. E hoje na nossa aula de biologia nós vamos trabalhar aqui organização do sistema nervoso. Tá? A gente trouxe algumas questões que traz muito esse conteúdo. Tá? A gente acredita que o sistema nervoso ele pode cair, tá, pessoal? Nas provas do Enem e também do PAIS UEMA. Então, a gente seleciona essas questões aqui, que para muitos alunos pode ser difícil, tá? Que envolve fisiologia humana. Então, a gente precisa estar bem por dentro, principalmente sobre o sistema nervoso, tá? Que é um dos principais sistemas que são trabalhados aí na parte de fisiologia humana. Então, essa primeira questão, ela diz o seguinte, olha só. Um dos exames clínicos mais tradicionais para medir a capacidade reflexa dos indivíduos é o exame de reflexo patelar. Vocês já viram esse exame? É aquele exame que o cara fica sentado, né? Ele cruza as pernas e aí o médico vai lá, ele bate com um martelinho bem no joelho do colega e aí o joelho dele, a perna dele, né? Ela dá um salto assim, involuntário. E esse é o exame do reflexo patelar. Então, esse exame consiste na estimulação da patela, um pequeno osso localizado na parte anterior da articulação do joelho, com um pequeno martelo. A resposta reflexa ao estímulo é caracterizada pelo levantamento da perna em que o estímulo foi aplicado. Em qual região específica do sistema nervoso, qual é a região, né, específica do sistema nervoso coordena essa resposta? Então, gente, a gente está falando aqui de um mecanismo chamado de arco-reflexo. Existem mecanismos que são controlados pelo nosso sistema nervoso em que o indivíduo não necessariamente ele precisa racionalizar para poder efetuar uma resposta. Tá? Vocês vão entender melhor isso. Vamos lá. Nós temos aqui o nosso sistema nervoso central. Tá? O sistema nervoso central ele é formado pelo encéfalo e pela medula espinhal. Os nervos que estão partindo aqui do nosso sistema nervoso central, ele forma um sistema nervoso periférico, tá? Formado pelos nervos e pelos gânglios nervosos, ok? Então, quando a gente fala aqui do ato ou arco reflexo, a gente entende que é um mecanismo controlado, não necessariamente pelo sistema nervoso, pelo cérebro ali, tá? Pelo encéfalo, mas como é que ocorre esse arco reflexo? Vamos pensar o seguinte, o mecanismo que foi mencionado lá na questão foi o reflexo patelar. É o mesmo mecanismo que ocorre, por exemplo, quando você se machuca em alguma coisa. Imagina você tocando ali num cacto cheio de espinhos, né? E aí, lógico, quando você sofre uma alfinetada, né, de um espinho, você não vai demorar para tirar a sua mão. Instantaneamente você tira. É a mesma coisa quando você chega ali numa panela quente, que de maneira acidental você toca ali o seu braço numa superfície quente e você tira na mesma hora. Aí eu te pergunto, você demora para você tirar? Não, é instantâneo,
né? Você não racionaliza, você não pensa, será que eu tenho que tirar meu braço? Lógico que não. Então, é um tipo de reflexo involuntário, que é controlado, pessoal, tá? Principalmente aqui, ó, pela medula espinhal. Professor, o que é a medula espinhal? Eu vou voltar para a imagem anterior. Tá vendo aqui o encéfalo? Tá? O encéfalo ligado a ele existe um tipo, né, um órgão, que é esse órgão aqui, que fica no interior da coluna vertebral. É a medula espinhal. Então, é aqui que ocorre a geração desse arco reflexo. Então, nós temos aqui, ó, o encéfalo e aqui uma imagem de um corte, tá? Um esquema de um corte da medula espinhal. Então, veja, o órgão que está recebendo esse estímulo, por exemplo, aqui uma alfinetada, está sofrendo uma picada de um cacto, por exemplo, o indivíduo ele tem ali o seu neurônio receptor, ele recebe esse estímulo, o estímulo nervoso vai até a região da coluna vertebral, que lá dentro da coluna vertebral tem a medula espinhal, certo? Esse estímulo ele é recebido por um neurônio receptor, que a gente chama de neurônio aferente, tá? Que é o que recebe o estímulo, ele vai conduzir esse impulso nervoso até a medula espinhal. Na medula espinhal existem neurônios associativos, tá, gente? Os neurônios associativos são neurônios que geram uma resposta, tá? Ele vai gerar essa resposta sem que o estímulo nervoso seja conduzido, não necessariamente ele precisa ir até o cérebro para poder gerar uma resposta. A resposta é gerada na medula espinhal. Essa resposta vai ser enviada por neurônios motores ou neurônios eferentes, tá? E aí ele vai conduzir essa resposta fazendo com que o indivíduo, ó, tire o braço. Lógico que isso aí acontece de maneira muito rápida, tá? Eu estou descrevendo isso de maneira detalhada para você entender. Então, entenda que a resposta ela foi gerada na medula espinhal, tá? Então, o ato reflexo é uma situação que o corpo reage a um estímulo sem que tenha consciência do que está acontecendo. Só depois de alguns segundos é que se procede o que ocorreu. O que você percebe, na verdade, né? Só depois de alguns segundos é que se percebe o que ocorreu. Então, você já sabe que a resposta vai ser medula espinhal, tá, gente? É o órgão responsável aí pela geração desse ato reflexo, ok? Só para a gente entender melhor aqui, também, quando a gente fala de sistema nervoso central, a gente fala também do encéfalo, tá? O encéfalo é o próprio cérebro, tá, gente? Que tem ali essa região, por exemplo, alguns órgãos importantes que estão ligados, por exemplo, ao encéfalo. Nós temos essa partezinha aqui, que é um início, né, que vai dar o início da medula espinhal. Essa parte aí é a ponte, esse órgãozinho mais dilatado aqui, ó, é a ponte, constituída principalmente por fibras nervosas mielinizadas que ligam o córtex cerebral ao cerebelo. Então, o que é o córtex? O córtex cerebral é isso aqui, ó, tá? O cerebelo, essa partezinha aqui de trás, que fica nessa região, tá, gente? Então, esse cerebelo aqui eu vou já explicar para vocês para que ele serve. Mas a ponte, ela liga o córtex cerebral até o cerebelo, tá? Esse outro órgão aqui, ó, a medula oblonga, mais conhecido como bulbo, é o iniciozinho, né? Ele vai ser interligado aqui no início da medula espinhal. Então, nós temos aqui a medula oblonga ou bulbo. Ela promove a manutenção das funções involuntárias, tais como a respiração. Então, é ela que está controlando o tempo todo o mecanismo respiratório, tá? Nós temos ali o cerebelo, um órgãozinho localizado mais ou menos nessa região aqui, tá? E ele promove o equilíbrio, ele controla o equilíbrio e a postura, tá? Vamos agora para mais uma questão, gente. É uma questão do Enem 2009, tá? E ela diz o seguinte: para que todos os órgãos do corpo humano funcionem em boas condições, é necessário que a temperatura do corpo fique sempre entre 36 e 37 graus. Para manter-se dentro dessa faixa, em dias de muito calor
ou durante intensos exercícios físicos, uma série de mecanismos fisiológicos é acionada. Pode-se citar como o principal responsável pela manutenção da temperatura corporal humana. Qual sistema? Seria o sistema digestório, imunológico, nervoso, reprodutor? Qual seria? Então, pessoal, vamos pensar o seguinte. Nosso corpo ele tem o que nós chamamos de homeostasia, tá? O que é homeostasia? A homeostasia ela é uma capacidade que o nosso organismo tem de manter constante diversas situações, como por exemplo a temperatura. Nós temos que ter sempre a mesma temperatura, tá? Outra coisa, nós temos que ter sempre as mesmas taxas de glicose no sangue. Então existem várias características no nosso organismo que é necessário que essas características se mantenham constantes, tá? Uma delas é a temperatura. E a temperatura, se o organismo está quente demais, nós temos que ter ali a regulação da temperatura, que ela é promovida principalmente pela sudorese, né? Quando você transpira, você sua, o seu suor ele absorve parte do calor produzido no seu corpo para poder diminuir a temperatura do organismo. Agora, quando você está com muito frio, você começa a ficar tremendo, né? Fica com tremelique para poder gerar calor. Então, sempre o nosso organismo ele tem ali alguns mecanismos que ajudam a manter constante várias situações. Uma delas aqui que a gente está mencionando é a temperatura. Agora, quem é que faz esse controle da temperatura, essa regulação da temperatura? Logicamente vai ser o sistema nervoso, pois ele promove a sudorese, tá? É ele que controla a liberação do suor, né? Que permite a perda do calor por meio da evaporação da água. Como nós sabemos, a água ela tem uma alta capacidade térmica, ou seja, uma alta capacidade de absorver calor e, consequentemente, ajuda na refrescância ou na diminuição da temperatura corporal dos indivíduos, tá? A letra A está errada, porque ele fala que é o sistema endócrino, então a gente descarta essa alternativa e a gente só, antes da gente passar para a próxima questão, é interessante a gente entender que existem mecanismos no nosso corpo que são controlados de maneira voluntária. E a transpiração, como a gente já mencionou anteriormente, você não controla se você vai ficar suado ou não. Vai depender da situação a qual você está submetido, certo? Então, quem é que faz esse controle involuntário dessas funções? Então, existe aqui o sistema nervoso, pessoal, ele pode ser dividido em sistema nervoso voluntário ou sistema nervoso autônomo, tá? Então, existem mecanismos involuntários que são controlados pelo sistema nervoso periférico. Eu vou só voltar aqui para o slide anterior, só para vocês entenderem aqui, ó. O sistema nervoso periférico é formado por esses nervinhos aqui que partem da medula espinhal também, e também que partem diretamente do encéfalo. Então, isso aí é o sistema nervoso periférico, tá? Então, esse sistema nervoso periférico, eu vou mostrar aqui para vocês, aqui, ó, a divisão dele. Então, nós temos aqui o sistema nervoso periférico, que é dividido em sistema nervoso voluntário e sistema nervoso autônomo, tá? Qual é a diferença? O sistema nervoso voluntário, gente, o nome já diz, é voluntário, você controla, tá? Por exemplo, eu estou me movimentando, estou movimentando os meus braços, né? Eu posso olhar para onde eu quiser, porque eu tenho músculos voluntários que são controlados pelo sistema nervoso voluntário, certo? Mas existe o sistema nervoso autônomo, que você pode até se confundir. Ah, professor, é autônomo, então você controla. Não, quer dizer que é autônomo porque quem controla não é você, quem controla é ele, o próprio sistema nervoso, tá? Então, o sistema nervoso autônomo é um sistema nervoso involuntário, você não tem o controle sobre ele. E aí ele se subdivide em sistema nervoso simpático e sistema nervoso autônomo parasimpático. Qual é a diferença, né? Então, nós temos essa imagem aqui para mostrar a diferença entre sistema nervoso autônomo simpático e sistema nervoso autônomo parasimpático. O simpático, pessoal, ele vai fazer com que você se prepare, por exemplo, o seu organismo se prepare
para sofrer ou passar por situações extremas de grande estresse. Já o parasimpático, ele tem uma ação totalmente contrária ao sistema nervoso simpático, tá? Enquanto que o simpático, ele estimula o organismo a passar por situações de estresse excessivo, o parasimpático, ele vai fazer o contrário, tá? Ele vai deixar o organismo mais calmo, mais tranquilo. Então, por exemplo, olha aqui, ó, o sistema nervoso simpático, por exemplo, ele promove a dilatação da pupila, tá? Ele ajuda, ele inibe a salivação, ele relaxa os brônquios, ele acelera os batimentos cardíacos, ele inibe a atividade do estômago e do pâncreas, tá? Ele inibe as atividades do intestino, ele estimula a secreção das glândulas renais e ele relaxa a bexiga. E percebam que essas funções aqui estão sendo controladas por determinadas regiões da coluna vertebral, como, por exemplo, a região aqui, essa região torácica, tá? E essa região lombar. Então, os nervos estão saindo aqui da região torácica e da região lombar, ok? Já o sistema nervoso parasimpático, ele faz o contrário. Enquanto que o simpático dilata a pupila, o parasimpático vai promover a contração da pupila. Enquanto que o simpático, ele promove o relaxamento dos brônquios, o parasimpático, ele vai contrair os brônquios, tá? Lá no simpático tem a aceleração dos batimentos cardíacos. O parasimpático não, ele promove o quê? A redução dos batimentos cardíacos. O parasimpático, ele estimula a atividade do estômago e do pâncreas. Ele estimula a atividade do intestino e contrai a bexiga, ok? Agora é interessante que cada um desses sistemas nervosos autônomos aqui, eles têm aqui a incidência de neurotransmissores mais específicos, tá? O que é o neurotransmissor? Vamos lembrar que um neurônio, quando ele conduz impulso nervoso para um outro neurônio, ao fazer essa transmissão desse impulso nervoso, o que está transmitindo, ele produz um neurotransmissor, uma substância química. Então, o estímulo que o outro neurônio recebe depende muito do neurotransmissor que está sendo liberado. Então, nesse caso, o neurotransmissor que é produzido pelo sistema nervoso simpático, geralmente é noradrenalina e adrenalina, tá, gente? Já o neurotransmissor que é liberado pelo sistema nervoso parasimpático vai ser a acetilcolina, tá, gente? Então, vocês precisam lembrar que o simpático, ele produz acetilcolina, o parasimpático produz a acetilcolina e o simpático, noradrenalina e adrenalina, tá? Beleza, vamos aqui para a nossa questão do Enem 2010, que diz o seguinte: a cafeína atua no cérebro, bloqueando a ação natural de um componente químico associado ao sono, que é a adenosina. Para uma célula nervosa, a cafeína se parece com a adenosina e combina-se com os seus receptores. No entanto, ela não diminui a atividade das células da mesma forma. Então, ao invés de diminuir a atividade por causa do nível de adenosina, as células aumentam a sua atividade, fazendo com que os vasos sanguíneos do cérebro se contraiam, uma vez que a cafeína bloqueia a capacidade da adenosina de dilatá-los. O que está dizendo aqui, pessoal? Eu até fiz o desenho aqui. Imagina que o neurônio, certo? A célula nervosa, na superfície da membrana de um neurônio existem receptores. Nesse caso, esse receptor aqui, ele entra em contato com a adenosina, certo? A adenosina, ao entrar em contato com ele, vai fazer com que ele estimule o sono, tá? Então, só que a cafeína, ela tem o mesmo formato, está dizendo que ela tem o mesmo formato da adenosina. Veja que o encaixe aqui, ó, ele se encaixa perfeitamente tanto com a cafeína quanto com a adenosina. Então, quando, por exemplo, a cafeína se liga com esse receptor, veja o que acontece. Ele promove um aumento na atividade celular.
e também a vasoconstrição, ou seja, o vaso sanguíneo, que, por exemplo, pode estar comprimindo os neurônios, ele vai diminuir o seu calibre e vai se afastar do neurônio, certo? E aí o que, é que vai acontecer? Ele vai ajudar, por exemplo, a diminuir a dor de cabeça do indivíduo. O que é a dor de cabeça? Provavelmente a dor de cabeça ela pode ser resultante da compressão de um neurônio, de vários neurônios. Os vasos sanguíneos estão muito dilatados e podem estar, por exemplo, pressionando os neurônios. Então, a cafeína, ao se ligar com esses receptores, faz com que aumente a atividade celular e promove a vasoconstrição, tá, gente? E aí, já a adenosina ela diminui a vasoconstrição. Com a cafeína bloqueando a adenosina, aumenta a excitação dos neurônios, induzindo a hipófise a liberar neurônios que ordenam as suprarrenais que produzam a adrenalina, considerado o hormônio do alerta. Então, a cafeína aumenta a atividade celular, aumenta a vasoconstrição e induz a hipófise a estimular as suprarrenais a produzir adrenalina. Infere-se do texto que o objetivo da adição da cafeína em alguns medicamentos contra a dor de cabeça vai ser o quê, pessoal? Vai ser, aqui ó, letra C, contrair ou diminuir, aumentar a vasoconstrição e estimulando a produção, aliás, diminuindo a compressão sobre as terminações nervosas, aí o indivíduo vai ter uma diminuição na dor de cabeça. Então, espero que vocês tenham entendido. Essa foi a nossa aula sobre sistema nervoso. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Celso Almeida e esse é o preparatório do PAIS UEMA Enem da plataforma Gonçalves Dias. E hoje, pessoal, nós vamos trabalhar sentidos, tá? Nós já tivemos uma aula sobre sistema nervoso, uma breve revisão, e a gente vai responder aqui algumas questões que caem no Enem também, tá? Sobre os órgãos dos sentidos. Então, essa questão aqui, ela foi tirada do Enem 2013, tá? Para você ver que cai questão desse estilo. Então, ela diz o seguinte: o sistema somatosensorial nos informa o que ocorre tanto na superfície do corpo como em seu interior e processa muitas classes de diferentes estímulos, como pressão, temperatura, toque e posição. Em uma experiência, após vendar os olhos do indivíduo, foram feitos toques com as duas pontas de um compasso em diversas partes do corpo e em diferentes distâncias, visando a identificação das regiões e distâncias vou voltar bem aqui. Em uma experiência, após vendar os olhos do indivíduo, foram feitos toques com as duas pontas de um compasso em diversas partes do corpo e em diferentes distâncias, visando a identificação das regiões e distâncias onde eram sentidos um ou dois toques. Os locais do corpo, a quantidade de toques que foram sentidos e a distância entre as duas pontas do compasso estão apresentados na tabela. Então vamos ver essa tabelinha aqui, né? Olha aqui, ó, ele colocou os locais, né, onde ele tocou as pontas do compasso e as distâncias que foram estabelecidas entre essas pontas. Deixa eu só explicar para vocês entenderem melhor o que foi feito. Foi feito um experimento onde pegou um compasso, né, um objeto muito utilizado ali na matemática para fazer figuras circulares. Então, compasso com as suas duas pontas, e aí ele tocava com o compasso em várias partes do corpo do indivíduo. E aí o que eles queriam saber? Eles queriam saber se os indivíduos percebiam, faziam distinção se tinha ali dois toques ou um toque, para poder ver se essas regiões do corpo conseguiam identificar mais fácil, de maneira mais difícil, né? Esses dois toques. Então aí ele colocou os locais e também as distâncias entre as duas pontas do compasso. Porque vocês sabem que quanto mais próximos estão as pontas do compasso,
o indivíduo ele vai ter a sensação de que só tem uma ponta tocando nele, né? E quanto mais distante, ele vai perceber que tem duas pontas tocando a determinada região que está sendo analisada. Então, e aí a gente, nesse estudo, ele foi analisado, por exemplo, qual o nível de sensibilidade dessas regiões, tá? As diferenças observadas entre as várias regiões do corpo refletem que a densidade dos receptores, então isso tem a ver com a quantidade de receptores que está tendo naquela região. Ele quer saber, com base nesses dados, ele quer saber, né, ele quer saber sobre a densidade dos receptores de toque, né? Então vamos analisar aqui. Olha aqui, nas costas, o cara tocou as duas pontas do compasso com 6 centímetros de distância e o indivíduo ele percebeu que existia 2 toques, né? Percebeu a presença de 2 toques. Já uma distância de 5 centímetros, ele ainda também percebeu 2 toques. Só que quando a distância das duas pontas do compasso foi diminuída a partir de 3,5 centímetros, o indivíduo ele percebe que tinha apenas um toque. Ele sentia apenas uma ponta tocando as costas, né? Porque a gente está falando das costas aqui, tá, gente? Então, a partir de 3,5 centímetros até meio centímetro, era sentido apenas 2 toques sendo encostadas, né, nas costas do indivíduo. Falando da panturrilha, olha aqui, ó, na panturrilha, uma distância de 6 centímetros, né, de uma ponta do compasso com relação à outra, o indivíduo sentia aqui, ó, 2 toques, tá? Numa distância de 5 centímetros, a partir de 5 centímetros, ele sentia já apenas um único toque. Então veja que as costas aqui, ela tem uma maior sensibilidade porque ele conseguiu, ainda com 5 centímetros, perceber 2 toques. Já na panturrilha não, a partir de 5 centímetros, ele sentia apenas um único toque, tá? No antebraço, veja que 6 centímetros ele sente 2 toques, 5 centímetros ele sente também 2 toques. Então é semelhante, a sensibilidade do antebraço foi semelhante à sensibilidade das costas, tá? Já no polegar, veja o tamanho da sensibilidade. Ao tocar ao tocar no polegar, com todos esses níveis de distância aqui, o polegar, o indivíduo, ele percebeu 2 toques, ele percebeu que estava tocando 2 pontas do compasso. Então eram 2 toques. Então isso significa que o polegar tem uma maior sensibilidade, né, gente? E com relação ao indicador, ao tocar no indicador, também, com todas essas distâncias de uma ponta do compasso com relação à outra, ele percebeu também 2 toques. Então, no polegar e no indicador, a sensibilidade aqui foi maior, porque aqui o indivíduo ele pôde perceber essa distância, né, do compasso. Então, com relação, olha só, as diferenças observadas entre as várias regiões do corpo refletem que a densidade dos receptores, letra A, não é a mesma em todos os pontos, existindo regiões com maior capacidade de discriminação e sensibilidade como o indicador e o polegar. Perfeito, pessoal. Realmente, se você analisar aqui essa tabela, você percebe que essa sensibilidade não é a mesma para todas as regiões. Porque o cara tocou nas costas, utilizando o compasso, onde as duas pontas do compasso estavam a distância de 6 centímetros ou de 5 centímetros, aqui ele percebia que tinha 2 toques. Só que, diminuindo aqui as distâncias entre essas duas pontas, o indivíduo ele percebe apenas um único toque. Isso aconteceu nas costas, na panturrilha e no antebraço. Agora, quando ele analisou o polegar, tanto no polegar quanto no indicador, em todas as situações foram percebidas 2 toques. Significa dizer que o nível de sensibilidade é diferente. Se o nível de sensibilidade é diferente, o número de receptores para o toque não é o mesmo para todas as regiões do corpo, certo? Então, não é a mesma em todos os pontos, existindo regiões com maior capacidade de discriminação, como é o exemplo do polegar e do indicador,
que são regiões que têm essa grande capacidade de discriminação por conta da maior quantidade de receptores que ele tem ali presente. Tá certo, pessoal? A letra B, ele fala que por que está errado, né, gente? A gente vai analisar aqui a letra B. Apresenta pequena diferenciação entre os diversos pontos, existindo regiões com menor capacidade de discriminação e sensibilidade como indicador e a panturrilha. Gente, pequena não, grande diferenciação. Olha, você perceber que na panturrilha, olha só, na panturrilha, em todos esses níveis aqui de distância das pontas, né, das distâncias entre as pontas do compasso, era percebido só um toque. Já no polegar do indicador, em todos os níveis aqui de distância foram percebidos 2 toques. Então, apresenta sim uma grande diferenciação, tá? A letra B fala que apresenta pequena diferenciação, tá errado isso também, então vamos aqui analisar a letra D. Ela diz o seguinte: não é a mesma em todos os pontos, existindo regiões com maior capacidade de discriminação e sensibilidade, como a panturrilha e as costas. A letra D está errada porque ele fala aqui que a panturrilha e as costas têm uma maior capacidade de distinção. Não, olha aqui, ó. A panturrilha e as costas, quando foi no caso da panturrilha, a partir de 5 centímetros de distância aqui, ela já não distinguia se tinha 1 ou 2 toques. Já nas costas, a partir de 3,5 centímetros. Então, são 2 regiões que têm pouca capacidade de distinção, tá? A letra E está errada, vamos ver o que ela está errada. Ela diz o seguinte, diz que a diferença, né, a densidade de receptores se equivale existindo pontos que manifestam uma maior sensibilidade e discriminação, como as costas e o antebraço. Tá, gente? As costas e o antebraço não têm maior sensibilidade, tá? Ela tem, na verdade, uma menor sensibilidade. Quem tem maior sensibilidade aqui é o polegar e o indicador, tá? Vamos aqui para essa questão do Enem de 2015, que diz o seguinte, vamos lá. Entre os anos de 1028 e 1038, Alhazen, tá? E tem o nome do rapaz ali que eu não sei mencionar para vocês, escreveu a sua principal obra, o Livro da Óptica, tá? Que com base em experimentos explicava o funcionamento da visão e outros aspectos da ótica. Por exemplo, o funcionamento da câmara escura. O livro foi traduzido e incorporado aos conhecimentos científicos ocidentais pelos europeus. Na figura retirada dessa obra, é representada a imagem invertida de edificações em um tecido utilizado como anteparo. Olha aqui, ó, a imagem. Então, você tem uma câmara escura, né? Aqui eu tenho um tecido que está sendo utilizado como um meio onde vai ser projetada uma imagem. E aqui eu tenho um orifício. Esse orifício ele tem uma lente. Observa que essa lente ela está projetando a imagem dessa construção aqui no tecido e percebam que a imagem ela está invertida, tá? Tá de cabeça para baixo. Então, se fizermos uma analogia entre a ilustração e o olho humano, o tecido corresponde ao quê, né? Qual parte do olho humano? Corresponderia à íris? Corresponderia à retina, à pupila, à córnea ou ao cristalino? Então, vamos analisar que isso aqui, ele está comparando como se fosse um olho humano, certo? E aí, você sabe que o olho humano ele recebe a luminosidade e, consequentemente, dentro do olho tem uma parte, uma região, onde vai acontecer a projeção de uma determinada imagem, certo? Então, ele quer saber qual é a parte do olho humano que corresponderia esse tecido aqui. Pessoal, a resposta vai ser a retina. E aí, você me pergunta, por que a retina, né, gente? Vamos analisar aqui, ó, a estrutura do olho humano. Olha aqui, eu tenho uma primeira lente, que nós chamamos de córnea, tá? Logo abaixo da córnea, nós temos um espaço aqui, é a câmara preenchida pelo humor aquoso, esse espaço entre a córnea e a íris, tá, gente? A íris é justamente aquele local, aquela abertura
tá? Uma aberturazinha que tem aqui nessa região. Logo atrás da íris nós temos uma lente, tá? Que nós chamamos de cristalino. E ela vai controlar, por exemplo, ela vai ajudar na projeção da imagem dentro do olho. Então, aqui dentro do olho nós temos um espaço, né? Que é preenchido por um líquido chamado de humor vítreo, tá? E a imagem que vai ser, a luz, ela vai passar por essas lentes e ela vai projetar uma imagem aqui no fundo, né? Da câmara ocular. E observa que nessa região aqui nós temos a retina. Então, a imagem ela é projetada na retina e nessa região da retina existem células responsáveis pela percepção da luminosidade e elas vão transmitir essa luminosidade, vai converter essa informação luminosa numa informação em forma de estímulo nervoso. E vai conduzir esse estímulo nervoso por meio do nervo óptico até o cérebro, onde o indivíduo ele vai ter interpretação das imagens, tá? Então é mais ou menos isso aqui que vocês podem perceber. Acontece o processo de acomodação visual, que é controlado aqui pelo cristalino, tá? Então o cristalino ele é uma lente convergente que faz com que a luz ela vem em um sentido horizontal e ela converge, ou seja, ela faz com que essa luz incida num determinado ponto, que é justamente na retina, onde vai acontecer a projeção da imagem, tá? E a imagem ela vai ser formada na retina. Então, olhando aqui para a nossa imagem aqui, pessoal, se eu comparar isso aqui, essa câmara escura com o globo ocular, é mais ou menos isso que acontece. Essa região aqui é como se fosse aquelas lentes formadas pela córnea, né? Onde nós vamos ter o controle da abertura, ela é controlada pela íris, tá? A abertura, o orifício, ele seria como se fosse a íris. E a lente que está convergindo essa imagem para um determinado ponto, nesse caso o tecido, seria o correspondente ao cristalino. Então esse tecido corresponderia à própria retina, que é justamente o local onde a imagem ela vai se projetar, tá, pessoal? Então é isso aqui, ó. Geralmente não, sempre, né? A imagem que é projetada, ela é uma imagem real invertida, tá? Então, o que vai fazer com que essa imagem ela seja vista de maneira normal, ou seja, ao invés de ficar invertida, a gente enxergue ela normalmente, vai ser justamente o cérebro. O cérebro ele vai fazer com que essas imagens sejam visualizadas da maneira correta, tá? Então, essa questão aqui do Enem 2009, vamos responder ela aqui. Ela diz o seguinte: um indivíduo que por alguma deficiência não consegue captar as informações transmitidas pelos cones, perceberá um objeto branco iluminado apenas por luz vermelha. De que maneira? Como é que ele vai enxergar? Pessoal, vai ser aqui, ó, letra D, um objeto cinza, pois os bastonetes captam luminosidade, porém não diferenciam a cor. Por quê, pessoal? Vamos aqui, ó. Esse aqui é o nosso globo ocular, certo? Como eu já falei para vocês na questão anterior, essa região aqui é o local onde vai acontecer a projeção da imagem, tá? E nessa região nós temos células responsáveis pela captação da luminosidade. Essas células, né, nós temos dois tipos de células. Nós temos os cones, tá? E os bastonetes. Qual é a diferença entre cones e bastonetes? O cone está sendo representado por essa célulazinha, por esse neurôniozinho aqui verde, tá? E os bastonetes são essas células acinzentadas. Essas que são coloridas são os cones e as cinzas são os bastonetes. Os cones, eles são responsáveis pela percepção das cores, tá? Os bastonetes são responsáveis pela percepção da luminosidade. Por exemplo, são os bastonetes que, por exemplo, te ajudam a enxergar na penumbra, num ambiente pouco iluminado, tá? Então, o que faz com que você consiga perceber a luminosidade são os bastonetes. Agora, quando você está num ambiente bem iluminado, o que te ajuda a enxergar as cores são as células dos cones. Então, olhando para a nossa questão, o indivíduo que, por alguma deficiência, não consegue captar as informações transmitidas pelos cones,
Então, para que serve o cone? O cone é a célula responsável pela percepção das cores. Então, se o indivíduo não consegue perceber as informações transmitidas pelos cones, então ele não consegue perceber as cores. Então, consequentemente, ele vai enxergar tudo cinza, tá? Pois os bastonetes captam luminosidade, porém não diferenciam a cor. Tranquilo, pessoal? Vamos aqui para essa questão. Diversos comportamentos e funções fisiológicas do nosso corpo são periódicos. Sendo assim, são classificados como ritmo biológico. Quando o ritmo biológico responde a um período aproximado de 24 horas, ele é denominado de ritmo circadiano. Esse ritmo diário é mantido pelas pistas ambientais de claro e escuro e determinam comportamentos como o ciclo de sono-vigília e da alimentação. Uma pessoa em condições normais acorda às 8 horas e vai dormir às 21 horas, mantendo o seu ciclo de sono dentro do ritmo dia e noite. Imagine que essa mesma pessoa tenha sido mantida numa sala totalmente escura por mais de 15 dias. Ao sair de lá, ela dormia às 18 horas e acordava às 3 da manhã. Além disso, dormia mais vezes durante o dia por curtos períodos de tempo e havia perdido a noção da contagem dos dias, pois quando saiu, achou que havia passado muito tempo no escuro. Então, em função das características observadas, pode-se concluir que, pessoal, vai ser a letra E, tá? A gente não tem muito tempo, vai ser a letra E. Então, a letra D, que teve o seu ritmo biológico alterado devido à ausência da luz e de contato com o mundo externo. O indivíduo, ele perde ao contato com a luz, ele perde a noção de tempo. Então é isso, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sou a professora Conceição Alencar e começa agora a sua aula de redação no nosso preparatório Paz UEMA Enem. E vamos ao tema de hoje. No tema de hoje, o nosso foco será o Enem. Vocês sabem que nós temos algumas aulas que estarão voltadas para o Paz, o EMA, e outras que o foco será o quê? O Enem. Então, nessa aula, nós vamos falar sobre as competências da redação. Lembrando que esta é a parte 2. Se você perdeu a parte 1, vai lá na nossa plataforma, dá uma olhadinha na primeira aula, pois na primeira aula nós analisamos a competência 1 e a competência 2. E nesta aula nós vamos analisar as competências 3, 4 e 5. Então, vem comigo, não perde nenhum conteúdo, fica ligado que a gente vai ter muito conteúdo legal aqui para vocês. Então, as competências na redação do Enem. As competências estão intimamente relacionadas às habilidades. Uma vez que a competência de um indivíduo em resolver uma determinada problemática pressupõe que ele domine certas habilidades necessárias para a solução do problema. Então, se você está aí estudando para o Enem, com certeza você vai se deparar com essas palavras, competências, habilidades. Quais são as habilidades necessárias para desenvolver cada competência? Lembrando que essas competências elas foram desenvolvidas ao longo do ensino fundamental 1, fundamental 2 e também do ensino médio. Então, vamos falar aqui rapidamente sobre todas as competências de uma forma geral e depois vamos falar de forma específica da competência 3, 4 e 5, visto que nós já analisamos a competência 1 e 2 em outra aula. Na competência 1, demonstrar domínio da norma culta da língua portuguesa, a língua padrão da língua portuguesa. A competência 2, compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. A competência 3, selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. A competência 4, demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Na competência 5, elaborar uma proposta de solução para o problema abordado, mostrando respeito aos valores humanos e considerando a diversidade sociocultural.
Então, vamos lá começar a nossa análise mais detalhada. Vamos lá para a competência 3, mas antes, vamos só lembrar a forma como vocês serão avaliados, a pontuação que vocês podem receber, certo? Então, vocês têm as seguintes classificações. Desclassificado, ou seja, não pontuou, né? 0 ponto. No caso, se vocês receberem 40 pontos, vocês serão classificados como precário. Aquela competência vai estar classificada como precária. Insuficiente, 80 pontos. Mediano, 120 pontos. Bom, 160 pontos. E ótimo, que é o que todos esperam, 200 pontos, né? Então, vamos começar aqui com a competência 3. O que está relacionado à competência 3? O que vocês devem estar atentos em relação a essa competência? É na competência 3 que vocês irão selecionar, relacionar, organizar e interpretar. Então, todas essas etapas, elas são muito importantes. Por exemplo, selecionar. Quando eu tenho um tema, esse tema ele é muito amplo, ele é muito vasto. Então, eu preciso selecionar qual o conteúdo, quais as informações eu vou abordar dentro do meu texto. Relacionar, eu posso estar relacionando o tema abordado com outras áreas do conhecimento, com a sociologia, com a filosofia, com a psicologia, biologia e várias outras áreas do conhecimento. Organizar, claro, né? E não existe um texto sem organização e sem planejamento. Vocês precisam organizar o texto de vocês de acordo com os parágrafos. O que vai entrar no parágrafo da introdução, do desenvolvimento e da conclusão. E também interpretar. Vocês precisam interpretar os textos motivadores, interpretar os dados, interpretar as informações e saber como vocês vão utilizar essas informações dentro do texto de vocês. Lembrando que os textos, turmas, eles são motivadores, não é para vocês copiarem parte do texto e colocar na redação de vocês. Não, os textos, o próprio nome já diz, são motivadores, apenas para motivar. E aí é necessário que vocês interpretem a proposta e vocês consigam cumprir aquilo que está sendo solicitado pela banca. Então, na competência 3, selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. O candidato precisa elaborar um texto que apresente claramente uma ideia a ser defendida e os argumentos que justifiquem a posição assumida em relação à temática da proposta da redação. Trata-se da coerência e da plausibilidade entre as ideias apresentadas no texto, o que é garantido pelo planejamento prévio à escrita, ou seja, a elaboração de um projeto de texto. Então, antes de vocês começarem a redação, é necessário que vocês tenham um planejamento, um projeto, que vocês façam um rascunho de como vai ficar mais ou menos a redação de vocês, né? Tenham uma ideia do que vocês vão abordar na introdução, quais são os argumentos que vocês vão desenvolver no desenvolvimento e o que você vai colocar na conclusão. Por isso, a competência 3 trata disso, de selecionar, organizar, interpretar. Todos esses dados serão avaliados na competência 3. A competência 4, demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Os aspectos a serem avaliados nesta competência dizem respeito à estruturação lógica e formal entre as partes da redação. A organização textual exige que as frases e os parágrafos estabeleçam entre si uma relação que garantam a sequenciação coerente do texto e a interdependência das ideias. É muito comum os candidatos colocarem informações que não estão interligadas, informações que os parágrafos não estão interligados um ao outro, não existe esta interdependência. Então, muito cuidado que ao redigir o texto de vocês, ao escrever a redação de vocês, esse texto ele precisa ter uma sequência. Você mostrou ali na introdução, apresentou o tema e defendeu a sua tese. Deixou bem claro ali qual é o seu ponto de vista. Então, você vai partir do seu ponto de vista e vai defender o primeiro argumento.
Em seguida, você vem com o seu segundo argumento e, na conclusão, você vai finalizar uma ideia que já foi tratada nos parágrafos anteriores. Muitos candidatos acabam trazendo para a conclusão uma ideia que sequer foi citada ao longo do texto. Ele nem falou daquilo ao longo do texto e ele traz uma ideia totalmente nova, que nem foi citada no texto, para concluir a redação, né? E aí vai perder ponto com certeza, porque demonstra que o candidato não possui o quê? Coesão e coerência. E esses aspectos, eles são analisados na competência 4. Na competência 4, eles vão analisar os mecanismos linguísticos. Quais são esses mecanismos linguísticos? Coesão e coerência, né? A coesão que nós utilizamos tanto em relação aos pronomes, às conjunções, aos artigos, aos advérbios, pronomes relativos. Então, tudo isso vai estar associado à coesão. Um parágrafo precisa estar interligado ao outro. E a coerência é ter sentido. Se você não tiver cuidado, você acaba se contradizendo. Você disse algo no primeiro parágrafo do desenvolvimento e lá no segundo você acaba contradizendo aquilo que você disse. Ou seja, vai ficar um texto incoerente. Então, muito cuidado. O que vão aparecer em relação à competência 4? O que você precisa focar? O que você precisa estudar e ficar bem antenado em relação à competência 4? São o quê? As preposições, as conjunções, os advérbios, as locuções adverbiais são responsáveis pela coesão do texto. Por quê? Porque estabelecem entre si uma inter-relação entre as frases, entre as palavras, entre as orações. Cada parágrafo será composto de um ou mais períodos, também articulados. Cada ideia nova precisa estabelecer relação com as ideias anteriores, né? Muita atenção! As ideias novas têm que ter relação com as ideias que já foram citadas. Então, se você quer mandar bem aí na competência 4, dá uma revisada em preposição, em conjunções, advérbios, locuções adverbiais, que com certeza você vai ter mais domínio desses mecanismos linguísticos. A competência 5. Esta competência é responsável por avaliar a proposta de intervenção do texto, a qual deve apresentar uma medida efetiva para a resolução do problema. Sendo assim, é importante elaborar uma proposta de intervenção colocando os elementos obrigatórios para obter uma boa nota. Afinal, essa é uma competência importante, pois vai mostrar se o candidato consegue ou não fazer uma análise crítica dos impactos do problema que foi levantado pela banca. Turma, a competência 5 ela é importantíssima. Primeiro porque ela é obrigatória, né? Ela tem, na redação de vocês, tem que constar uma proposta de intervenção. Outros vestibulares não colocam isso como algo obrigatório. O Enem, sim. No Enem, a proposta de intervenção ela é obrigatória. E mais interessante ainda, tem alguns aspectos que você precisa cumprir nessa proposta de intervenção. Vamos ver quais são esses aspectos? São esses aqui. Vocês precisam cumprir esses aspectos. Vamos ver como funciona. Como fazer a proposta de intervenção na redação do Enem? Primeiro, você tem que dizer a ação. O que eu preciso fazer para resolver esse problema? Que solução, que proposta de intervenção você propõe para este problema? Depois você tem que pensar no agente. Quem é responsável por isso? E aqui muitos candidatos se perdem um pouco. Por quê? Porque não sabem qual é o órgão responsável por determinada área. E aí acabam atribuindo a responsabilidade a um órgão, a um departamento, a uma instituição que não é responsável por aquilo. Então tenham muito cuidado, porque vocês necessitam citar também o agente. É necessário que vocês saibam quem é o agente responsável por aquela demanda que vocês estão propondo que seja resolvida. O modo, e aí? Como é que você vai resolver? Você está dando uma proposta, está dando uma sugestão, propondo uma solução, mas de que forma? Então você precisa detalhar um pouquinho a forma como você vai fazer essa proposta de intervenção. E o efeito, para quê? Qual é a importância, né, dessa proposta de intervenção? O que isso vai influenciar de forma positiva ou negativa? Quais são os impactos? Então, muita atenção, dentro da proposta de intervenção de vocês deve constar isso. Ação, agente, modo e efeito, certo? Não esqueçam dessas partes, que aí vai ficar uma proposta de intervenção bem completa, se vocês conseguirem contemplar tudo isso.
Então, agora, nós vamos para uma questão do Enem, para vocês perceberem como é que funciona quando vocês se depararem com essas questões. Então, vamos lá. Aqui nessa questão do Enem diz assim: o nome próprio da pessoa marca a sua identidade e a sua experiência social, e por isso é um dado essencial na sua vida, diz Francisco Martins, professor do Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília e autor do livro Nome Próprio, da editora UNB. Mas não dá para dizer que ele conduz a um destino específico. É você quem constrói a sua identidade. Existe um processo de elaboração em que você toma posse do nome que lhe foi dado. Então, ele pesa, mas não é decisivo. Muita atenção ao texto. Vão pegando ali as palavras principais, vão grifando e muita atenção também ao comando. Vamos continuar. De acordo com Martins, essa apropriação do nome se dá em várias fases. Na infância, quando se desenvolve a identidade sexual; na adolescência, quando a pessoa começa a assinar o nome; no casamento, quando ele adiciona ou não o sobrenome do marido ao seu. O importante é a pessoa tomar posse do nome e não ficar brigando com ele, né? Então, ele diz aí que acontece em várias fases. Na infância, acontece também na fase sexual, na adolescência, também na fase do casamento, onde a pessoa vai optar por colocar o nome do esposo ou não, né? Então, vamos agora para o comando da questão. Aqui nós temos uma questão que está relacionada à coesão, certo? Então, muita atenção com essas questões que tratam de coesão. Pronomes funcionam nos textos como elementos de coesão referencial, auxiliando a manutenção do tema abordado. No trecho da reportagem, o vocábulo nome é retomado pelo pronome destacado em. Ele quer saber aí qual foi a substituição, onde ele foi retomado, né? Então, muito cuidado, mais uma vez, pronomes funcionam no texto como elementos de coesão referencial, auxiliando a manutenção do tema abordado. No trecho da reportagem, o vocábulo nome é retomado pelo pronome em destaque. Então, sempre quando vocês tiverem questões desse tipo, voltem lá no texto e tentem identificar o trecho onde aparece esse comando. Então, letra A, seu nome define seu destino. Letra B, é você quem constrói a sua identidade. Letra C, existe um processo de elaboração em que você toma posse do nome. Letra D, você toma posse do nome que lhe foi dado. Ou letra E, não ficar brigando com ele. Então, em qual dessas opções ele foi retomado? E aí, conseguiram identificar em qual a palavra nome, o vocábulo nome é retomado? Em qual a opção correta? A opção correta é não ficar brigando com ele. Com ele quem? No caso, a palavra nome, não ficar brigando com o nome. Então, no caso, o pronome substituiu aí a palavra nome, certo? O elemento de coesão, ele serve justamente para isso, né? Para evitar a repetição, para fazer uma substituição, que foi o caso aqui dessa questão. Vamos lá para mais uma questão. As alegres meninas que passam na rua com suas pastas escolares, às vezes com seus namorados, as alegres meninas que estão sempre rindo, comentando o besouro que entrou na classe e pousou no vestido da professora. Essas meninas, essas coisas sem importância, o uniforme as despersonaliza, mas o riso de cada uma as diferencia. Riem alto, riem musical, riem desafinado, riem sem motivo, riem. Hoje de manhã estavam sérias. Era como se nunca mais voltassem a rir e falar coisas sem importância. Faltava uma delas. O jornal dera notícia do crime. O corpo da menina encontrado naquelas condições, em lugar ermo. A selvageria de um tempo que não deixa mais rir. As alegres meninas, agora sérias, tornaram-se adultas de uma hora para outra. Essas mulheres, né? Contos plausíveis. Você vê que é um conto, mas que ele trata de uma situação bem atual, né, que trata aí da questão do feminicídio. Então, quando você lê o texto, faça também a interpretação desse texto. Tente identificar o tema sobre o qual o texto está tratando. No texto, a recorrência do emprego do artigo as e do pronome essas. No último parágrafo, esse recurso estilístico contribui para
mais uma vez, a questão da coesão e também da coerência. São aspectos que estão muito interligados, turma. A coesão e a coerência, eles estão muito interligados. Lembrando que são diferentes, né? A coesão está mais relacionada à questão do que vai fazer essa ligação, essa relação, e a coerência está mais relacionada ao sentido. Cada palavra que eu escolho dá um sentido diferente ao texto, né? Então, vamos ver aqui. Ele quer saber em relação aos artigos e também ao pronome essas. No último parágrafo, para que esse recurso estilístico serviu? O artigo as e o pronome essas. Qual é a função dele dentro do texto? Letra A. Intensificar a ideia do súbito amadurecimento. Letra B. Indicar a falta de identidade típica da adolescência. Letra C. Organizar a sequência temporal dos fatos narrados. Letra D. Complementar a descrição do acontecimento trágico. Ou letra E, expressar a banalidade dos assuntos tratados na escola. E aí, vocês conseguem perceber como pequenas palavras elas dão sentido ao texto? Se por acaso eu troco aquele artigo por uma outra palavra, se eu troco por um advérbio, se eu troco por uma preposição, se eu troco por uma locução, isso vai interferir diretamente no sentido do meu texto. A mesma coisa no uso do pronome essas. Se ele troca essas por um outro pronome, ou por um advérbio, ou por um outro elemento coesivo, certamente também vai dar um outro sentido ao texto. Então, tendo em vista tudo o que o texto tratou, e mais os elementos de coerência, qual opção vocês marcariam? Vamos ver qual a opção correta? Intensificar a ideia do súbito amadurecimento. Porque o texto fala o tempo todo das meninas alegres, as meninas sorrindo de coisas banais, de coisas simples, e de repente elas já não sorriem, por quê? Por conta de assuntos que são extremamente sérios e estão aí na nossa sociedade. Então é isso, turma. Nós tratamos aqui da competência 3, 4 e 5. Lembrando que nós já tivemos a parte 1, então para que você tenha acesso às 5 competências, assista primeiro as competências parte 1 e depois as competências parte 2 e com certeza você terá um bom resultado aí na redação do Enem. Um abraço, até a próxima e espero vocês na próxima aula.